Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindo ao nosso segundo podcast do Lean. Hoje o nosso convidado é o Dr. Joaquim. Bem-vindo, Dr. Joaquim. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Eu vou apresentar um pouquinho, mas vou deixar ele se auto-apresentar depois. O Dr. Joaquim é o nosso tenente-coronel do Exército, né, meu Certo. amigo? É o Certo. nosso cirurgião cardiovascular. Se apresente para a gente, doutor Joaquim. Fale um pouco da sua carreira para o pessoal estar conhecendo o nosso convidado do segundo podcast do Lean. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Eu sou Joaquim Gouveia, sou médico cirurgião militar, formado pela Academia Militar de Medicina de São Petersburgo, na Rússia. Né? Nesse momento, exerço em Angola, no Hospital Militar, como cirurgião cardiovascular e chefe da secção de cirurgia cardiotorácica desse mesmo hospital. Também trabalho num outro hospital, que é o hospital, vamos chamar assim, Hospital do Coração, em Angola, do coração e do pulmão, que é um hospital novo que foi construído com o objetivo da resposta à, à crescente demanda de pacientes com doenças cardiovasculares que carecem de intervenção, né? Principalmente cirurgia cardíaca. Então, tenho gerido a minha vida entre esses dois hospitais. Nesse momento, estou fora de Angola, estou em Recife, em formação, fazendo meu mestrado em saúde integral e o MBA em gestão da saúde. É basicamente isso. Legal. Legal, meu amigo. É a carreira brilhante mesmo. Nosso convidado aqui, Obrigado, obrigado. Meu amigo, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. Com À essa vontade. experiência sua, militar, com essa experiência na Angola, com essa experiência na Rússia, como você vê essa visão de eficiência, organização, tomada de decisão? São algumas ferramentas que a gente trabalha dentro do Lean. Como que você olha assim, esse benchmark dentro dessa vasta experiência que o doutor teve, tanto na Rússia, quanto na Angola, quanto aqui no Brasil? É, é uma questão bem pertinente e ela é cada vez mais necessária num modelo de saúde que vem se desenvolvendo naturalmente, acho que é em todo lugar, né? Cada vez mais é exigido não só de profissionais a capacidade técnica da resposta, mas também principalmente a capacidade de gerir vamos dizer assim, o ecossistema que gira em volta de um sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público, né? Mas no nosso contexto, né, falando de sistema público, ele cada vez mais é atual e a sua implementação, a sua aplicabilidade, ele tem demonstrado que acho que a chave, pelo menos é aquilo que, dentro daquilo que são propostas que já existiram e daquilo que é o desenvolvimento tanto da medicina como de outras áreas também do saber e de apoio da saúde em si, ele cada vez mais tem se mostrado crucial para o próprio avanço do cuidado, né? A gente fala muito em assistência, mas eu vejo que o Lean em si, ele gira em volta do que a gente fala de produção de cuidado como tal. E, naturalmente, a sua implementação em todas as cadeias da assistência, do cuidado como tal, ele tem se mostrando preponderante para tanto para dar resposta no ponto de vista imediato, como principalmente no ponto de, vi- no, no- na visão a longo prazo da assistência. Doutor E meu Joaquim, amigo, pô, pode que falar, pode momento falar. que o doutor entrou em contato com o Lean? Eu entrei em contato com o Lean, é bem curioso. O Lean em si, eu entrei em contato quando me incorporei na AVS, para ser sincero. Mas depois disso, naturalmente, eu fui dar uma pesquisada, mas me interessei mais por saber que linha é essa. Quando eu entrei na AVS, e por acaso, na mesma semana, a gente falou sobre o Lean, assim, bem de forma superficial, no MBA. Então fui, o que é Lean? Porque eu vi lá no slide, o professor falou do Lean,
Lean, o que que é Lean? Então, eu fui me atualizar e entendi que é uma metodologia que surgiu na Toyota, né? Nos anos 90. E eu me dei por conta que, de forma empírica, eu apliquei ele, a gente aplicou ele, nesse caso, no hospital que a gente, em que a gente começou a trabalhar, que é esse hospital onde a gente realiza a cirurgia cardíaca. Eu notei que, de forma empírica, sem entender o que eu li, na verdade, a gente usava em praticamente todos os processos essa metodologia Lean. Tanto que isso me motivou a cada vez mais ir à busca de aperfeiçoar esse domínio. Foi assim que eu mais ou menos entendi, entendi o que eu li e entendi que também que ele é necessário, né? Ou seja, eu já entendi que ele é necessário sem saber que ele chama Lean. Já foi picado, então, pelo mosquitinho do Lean, né? Com certeza, com certeza. E como é que foi essa aplicabilidade do Lean de forma empírica, doutor Joaquim? A gente teve um desafio, assim, isso foi, acho que eu posso dizer que, fora o cuidado dos meus filhos, esse foi o maior desafio que já me foi incumbido na vida, assim, né? Sob comando do professor Valmano Manuel, a gente começou as atividades cardiovasculares de cirurgia cardíaca nesse novo hospital em 2021, 2 dias após a sua inauguração. Um hospital grande, com mais de, se não me engano, 400 leitos, focados para doenças cardiovasculares e pulmonares. Tanto que chama Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares. E depois de 2 dias, a gente foi desafiado a realizar a primeira cirurgia. A gente fez de tudo e mais alguma coisa e conseguiu realizar a primeira cirurgia. E pelo sucesso dessa primeira cirurgia, aí o povo ficou a esperar. E depois? Aí veio a segunda, terceira, quarta, quinta. Isso, em um mês a gente realizou 5 cirurgias, no mês de dezembro, se não me engano, dezembro de 2021. Foi assim tão marcante que eu me lembro das datas. E no ano a seguir, a gente pensou, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar fazendo um por semana? Vai fazer mais? Como a gente vai fazer? E nesse processo, a gente começou de forma assim, bem empírica, a pensar, e daí? A gente vai operar só, opera, e o que que tem além disso? A gente entendeu que o hospital era, a gente não era, não conseguiria atingir grandes objetivos se a gente não traçasse um plano como tal, né? Então a gente, para o ano a seguir, a gente estipulou uma meta de volume cirúrgico que a gente deve atingir. Então, eu me lembro que na altura a gente falou, a gente vai fazer 150 cirurgias até o final do ano. Isso no caso do ano 2022. E a gente se deparou com vários problemas para poder atingir esse desafio, esse volume, né? Que era, primeiro, como encontrar paciente, como fazer o pós-operatório do paciente no próprio hospital, uma vez que a gente tinha escassez de profissionais. Tenha também o problema do cuidado no pós-operatório, após a alta desse mesmo paciente. A gente precisava saber até que ponto a gente está trabalhando bem, como medir se o processo cirúrgico realizado teve sucesso a médio prazo, pelo menos, ou não. E também, como o professor Rolando Manuel, ele sempre foi um indivíduo muito ligado à pesquisa. Esse também era um outro problema que a gente constatou que a gente não tinha dados para gerar pesquisa, né? E logo no início, isso até ainda no início das atividades em dezembro de 2021, a gente montou uma planilha de Excel e a gente foi introduzindo tudo que é dado que veio na cabeça naquele momento, né? Ah, vamos botar aqui nome do paciente. A gente tem uma planilha já que o professor Waldemar pegou de algum local, mas obviamente ela não é adaptada à nossa realidade. Eu só fui entender isso bem lá na frente, né? Porque é aquilo, Aham. quanto mais você vai desenvolvendo a atividade, mais perguntas vão surgindo. E você aí vai se Hum. deparar, opa, eu não tenho essa resposta aqui na planilha.
Então você vai aumenta uma variável. Depois de tempo, outra pesquisa que a gente quer fazer e outra pergunta e pá, não tem resposta. Ah, aí tem que aumentar a outra. Hoje a planilha não tem nada a ver com a primeira planilha que a gente pegou. Então E a gente aplicou precisa de vários colocar essa kaizens, né? informação. Vários kaizens o Aham. doutor aplicou durante todo Exato. esse processo. Eu nem sei o Totalmente que é lean. Kaizen, pra ser sincero. Empiricamente, ele estava aplicando os Kaizen, já estava aplicando as ferramentas. Você viu, minha amiga? Exato. Muito Mas legal. é difícil, doutor Joaquim, ter esse mindset, sabe? Essa preocupação, assim, eu acho que a parte médica, né, a gente fala assim, que é um pouco mais difícil de, sim, o atendimento. A gente entende que ter o atendimento ao paciente, a qualidade, mas em relação ao processo, até o paciente chegar num centro cirúrgico, é difícil o médico ter esse entendimento que é necessário e que vai, os indicadores, as ferramentas, o Lean, ele vai ajudar no seu trabalho, entendeu? Ele vai Exatamente. Acho ajudar que ali no final, que é o paciente com alta e uma alta com qualidade, né? exatamente. Acho que o que motivou a gente, o que afetou a gente nesse sentido, acho, foram vários fatores. Primeiro, eu diria que é a pessoa do professor Waldano Manuel. Ele é um cara muito, assim, eu diria que ele é iluminado, que ele é muito bom tecnicamente e muito bom no que diz respeito à relação com pessoas. Uhum, E é um cara muito visionário. Ele tem ideias, assim, magníficas que surgem e ele precisava de pessoas que lhe ajudassem a fazer, a realizar as ideias que vinham na cabeça dele. Como Deus não dá ponto sem nó, é, ele botou na frente dele, assim, também de forma bem aleatória, um grupo de pessoas que talvez não tivessem todos a mesma visão que ele tinha, mas que estavam dispostas a entrar em qualquer enrascada com ele. Ele pensa em alguma coisa, orienta, vamos embora, vamos fazer. Tanto, por exemplo, que quando ele apresentou a planilha, ele não apresentou só para mim. Ele apresentou para mim, apresentou para todos os cirurgiões, na verdade. Nós aham, éramos 5 cirurgiões. Não, éramos 4 cirurgiões. Ele era o chefe, naturalmente, aí incumbiu a tarefa dos 3 cirurgiões, que iam ajudá-lo em todas as cirurgias. Quem ajudasse, pegava os dados e colocava. A gente não tinha nem residente ainda na altura. Aí o que acontecia? Eu operava, colocava o dado. O próximo cirurgião operava, não colocava o dado. Aí o terceiro operava, também não colocava o dado. Aí eu operava o quarto caso, já eu entrava. A gente intercalava assim. Aí quando eu entrasse, ia na planilha, ué, tá faltando dado. Eu, ok, se calhar vamos botar depois. Aí eu colocava o dado. Só que deixava as casinhas pro pessoal depois preencher. Aí girava de novo, chegava eu, ué, não tem dado. Aí chama a atenção do colega. Aí lá, ok, aí vai, coloca. Hoje coloca, mas não coloca. Aí ficou, chamo uma planilha assim meio desdentada, né? Tem aqui, não tem ali, opa. E até que o Aldano olhou para a situação e se calhar ele fez uma leitura do meu perfil e falou: tá bom, para não ter erro, Joaquim, você vai ser responsável pela planilha. Então pronto. Já que você sempre coloca, então coloque tudo. Aí, meu Deus do céu, desafio, mas graças a Deus eu fui muito flexível, sem dificuldade de encarar desafios. Não, se esse é o desafio e também por ser militar, talvez, né? A gente está muito obrigado, a gente é ensinado desde sempre a cumprir a ordem, por mais que ela seja não ser do nosso agrado. Se o chefe orientou, a gente cumpre. Tanto que a relação com o meu chefe, fugindo se calhar um pouquinho do tema, ela desenvolveu-se muito bem, também por causa dessa disciplina que ela é meio já automática, já enraizada por causa da cultura militar. Por exemplo, aí quando a gente acabava as atividades, eu não conseguia ir embora porque ele ainda estava no hospital. Porque o cresci que o chefe não pode deixar. A gente, o chefe não pode. A gente não podia ir embora e deixar o chefe o chefe no hospital, no serviço, né? Ué, como é que o chefe ficou e se ele precisar de alguma coisa, quem vai atender? Então, já com aquela mentalidade de residente.
ainda bem fresquinho, eu parado lá à espera dele. Aí ele vai, eu vejo, o carro foi embora, eu ia embora também na sequência. Então isso gerou uma confiança dele para comigo e, consequentemente, foi cada vez mais incumbido as responsabilidades e mostrando tudo aquilo que são as ideias que ele tinha, e a gente começou a trabalhar assim, cada vez mais próximo, implementando as ideias, fazendo perguntas. Por exemplo, a gente via tal paciente morreu e tal não morreu, mas a cirurgia era a mesma. Ué, por que que esse morreu e aquele não morreu? Porque esse estubou em sala e o outro estubou depois de 3 dias. Outro estubou depois de 12 horas. Mas a cirurgia é a mesma, tá? Então, a gente começou a usar esses dados que a gente foi acumulando durante esse tempo e começamos a encontrar muitas respostas que viraram os protocolos que a gente começou a implementar para a organização desse mesmo serviço. E a gente foi andando e hoje já a gente realizou 1.000 cirurgias em 4 anos. Bastante. É. E, meu amigo, essa sua experiência que o doutor está tendo, que teve ali na Angola, até na Rússia e aqui no Brasil, o que que o senhor pode levar para o seu país ali, para Angola, em relação às metodologias, às ferramentas que o senhor está aprendendo, o Lean? E uma outra pergunta também já. O doutor falou que a parte militar, né? Meu pai é militar, né? Foi militar, então a gente sabe muito que é a regra, né? De cumprir, né? E o Lean é uma ferramenta que a gente segue todo um processo, né? Quando a gente vai aplicar o Verdade. Lean, a gente vai implementar o Lean, a gente tem todo um processo a ser seguido. A gente tem toda uma regra, tem todo um processo, e isso ajuda muito. O senhor acha que essa parte militar ajuda muito, assim, numa implementação do Lean, onde a gente vê que tem muitas das vezes, muitas instituições, eles têm essa parte cultural, essa parte de resistência. O senhor acha que isso aí ajuda muito em relação quando for aplicar um Lean, ou o pessoal já vai entender essa ferramenta, já vai aceitar por ter essa parte militar, né? Essa hierarquia, digamos? Completamente. Primeiro que o militar, ele é movido pela ordem e disciplina. Tanto que Uhum. em Angola existe um slogan, que ele é oficial dentro das Forças Armadas. No final de todo documento, que é uma orientação, por exemplo, o diretor do hospital, brigadeiro, orienta que a formatura que se realizaria na sexta-feira seja antecipada para quinta e tal, 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 papai, o pessoal aparece assim e pronto. No final ele coloca, cumpra-se. É para cumprir. Não Só estou isso, só. pedindo, não estou anunciando. Cumpra-se. Então, a gente já e a gente responde ordem. Entendi. Então, ordem dada é ordem cumprida. Então, a gente passa por isso. Obviamente, a gente não pode ignorar os fatores humanos, né? Que Ah, existe sempre o que não vai cumprir. Também isso é um fato. E, além disso, existe a qualidade do cumprimento também, né? Então, eu acho que, além de ensinar para o pessoal que precisa cumprir esta ou aquela tarefa, também é importante uma comunicação de qualidade, né? Porque acho que a pessoa, quando entende o porquê que ele está fazendo isto ou aquilo, ele cumpre melhor, né? Ele às Eu vezes acho pode que cumprir só por achar que tem que cumprir. Eu engajar as gosto de dar, pessoas é quanto a isso, importante, né? eu dou o exemplo da Segunda Guerra Mundial. Eu cresci na Rússia e para eles a Segunda Guerra Mundial é a história da vida, né? E contam os russos, contaram para mim pelo menos, que quando a Alemanha invadiu a Rússia, invadiu a União Soviética, o discurso de Stalin foi que a gente não tem saída. O inimigo invadiu a Rússia mãe, como eles chamam, a Matushka, invadiu a nossa mãe e só sobrou a gente para defendê-la. Então, depois desse discurso dele, até estudantes queriam ir para a guerra. Ou seja, eles não sabem o que iam encontrar. Obviamente que depois de chegar lá, muitos queriam fugir, né? Isso é normal, é humano. Mas todo mundo, como falam aqui no Brasil, com sangue nos olhos e iam para frente.
Por quê? Porque eles entenderam a necessidade disso. Não é uma questão que o Estado quer lutar. Não. A gente não tem outra saída ou a gente morre. Então, acho que o profissional entender de fato a importância que ele tem no processo, acho que além daquela disciplina que deve ser, que já é característica da gente, que deve ser característica, na verdade, de qualquer um, a compreensão sobre o processo, da importância que ele tem dentro do processo, acho que facilita também no cumprimento dessa ou aquela tarefa, né? E eu acho que para o cumprimento de qualquer processo Lean precisa ter um líder, né? E Uhum. como Exato, você disse ali, é um líder e as pessoas que estão ali seguindo, muitas vezes elas não sabem bem, mas elas confiam, né? Então, acho que o exato, engajamento das pessoas com o projeto, com o líder, isso é extremamente importante, né? exato. É E eu uso essencial muito essa para. questão da ilustração, né? Porque quando a gente implementou no serviço um mural, nesse mural a gente coloca várias informações pontuais, mas inclusive a gente fazia a questão de colocar os nossos resultados. A gente botou lá o número de cirurgias, e cada semana também era uma responsabilidade minha, eu atualizava esse mural. Essa semana a gente operou tantos casos. Eu ia lá, trocava e colocava o volume cirúrgico. É, Tinha o gráfico do volume mensal. A gente sabia quantos casos a gente fez em janeiro, quantos fez em fevereiro, março, abril, tá? E fazia uma curva, a gente entendia, o povo, qualquer um passava, não importa, era enfermeiro, fisioterapeuta, ele passa, entra na UTI, se depara com aquele mural e ele olha, opa, esse mês a mortalidade subiu, né? Então, ele vendo aquilo, também se sentia tocado, porque ele se sentia parte do serviço. Pô, morreu, então não é só o cirurgião que operou, né? É o serviço. E quando o cirurgião mostra isso, o líder mostra de forma clara aquilo que está se produzindo, e, primeiro, dá aquela sensação de responsabilidade compartilhada, né? Uhum. Que não é só uma responsabilidade minha, é nossa. E ele mostra isso e mostra que ele não tem vergonha de mostrar, não tem medo de mostrar aquilo que está a ser feito. E, inclusive, mesmo que tiver alguma coisa de errado, que não está bom, obviamente a gente quer que, por exemplo, a mortalidade seja cada vez menor. Então, quando a gente olha para o moral, por exemplo, e vê aqui, a gente tem a mortalidade de 10, depois desceu para 8, e de repente vai para 9. Todo mundo que está incluído no processo pensa, pô, subiu. Então, se calhar eu devia ter, se calhar foi aquele doente que faleceu, que fez subir, e eu acho que podia ter feito melhor. Muitas vezes o que a gente podia fazer melhor fica dentro da gente, né? A gente às vezes não expressa por medo de retaliação, vergonha, mas a gente sabe o que que a gente fez. E quando isso é demonstrado, acho que a correção começa dentro da gente mesmo, né? Pá, acho que se eu fiquei 5 minutos, eu vou ficar um pouco mais para ver se diminui a chance disso acontecer. Acho que esse policiamento é importante. E se não houver compartilhamento da informação, é, fazer entender que tudo isso é a gente está junto nisso, desde o chefe até o último integrante da equipe, acho que fica mais difícil conseguir atingir o resultado, né? A gestão à vista é mais uma ferramenta importante, né? Para que a gente consiga entender como nós estamos, né? E o que podemos melhorar. E realmente o que o doutor disse, eu pude trabalhar em alguns hospitais, eu acho que a gestão à vista faz toda a diferença, porque faz exatamente isso, você engaja, né, todas as pessoas da equipe, a fazerem algo melhor. O que que nós podemos fazer diferente, né? Eu senti isso que o doutor Exatamente. falou exatamente em alguns projetos que eu participei, exatamente isso, as pessoas engajadas e querendo melhorar, né? Querendo ver aquele gráfico melhor, né? Essa é a principal Exatamente. virada de chave, né, gente? É a principal virada de chave quando vai implementar o Lean, né, doutor Joaquim e Fran, né? Exato.
o quadro de gestão à vista ele mostra muito assim o processo em si, né? Indicadores, né, doutor? Como você falou, empiricamente foi implementando indicadores sem saber que estava implementando ali os indicadores ali no Exato, processo. Então, a partir que a gente começa a trabalhar com os indicadores, a gente tem os dados. A partir dos dados, nós vamos ter os resultados, entendeu? Então, assim, exatamente, tem muita resistência ainda dentro do healthcare quando a gente fala de dados, né, Fran? Quando a Sim. gente fala de implementar dados, de trabalhar com os dados e fala assim, nossa, mas vai vir agora, vai medir tudo, vai ter que, eu vou trabalhar mais, mais rápido. Eu falei, não, a gente vai eliminar desperdício, entendeu? Então, assim, essa mentalidade, ela traz muita diferença. E a hora que a gente demonstra, num quadro de gestão à vista, num Kanban, um Kanban que a gente fala de movimentação do paciente, e começa a entender que essas ferramentas, elas vêm para ajudar a gente, para ajudar o nosso processo, para não ter gargalo, entendeu? Para trabalhar com fluxo ali. Aí as pessoas começam a querer aceitar e entender o que que é o Lean. Porque Uhum. ainda a gente tem muita resistência, ainda, né, pessoal? Em relação à ferramenta que vem lá da engenharia e que veio para a área da saúde. é. Mas a gente tem um exemplo com o doutor aqui, ó. Cada exemplo que ele dá empiricamente é assim, você fala, gente, tem hospitais que, doutor Joaquim, que não trabalham com as ferramentas que o senhor implementou empiricamente, né, Fran? Se a gente fala Sim. assim. Agora imagina, o doutor Joaquim aqui, tendo conhecimento aqui, Exatamente. junto com a gente, já teve lá, doutor. Qual é o futuro? Qual é o olhar, o futuro que o senhor tem em relação ao Lean Healthcare lá na Angola? Qual é o futuro? Qual hoje, senhor aqui? Sabendo que tem essa ferramenta, que tem essa metodologia, o que que o senhor hoje vê lá no seu país? Que é o que o senhor pensa em trazer essa experiência lá hoje? O, em Angola, eh, o Lean acho que ainda não é uma realidade, pelo menos até onde eu sei, ele ainda não Aqui é uma também não é realidade. muito, não, doutor. Aqui a gente está É iniciando. verdade. Não vai pensando que a gente somos melhores aqui, não, porque aqui tem muito lugar, né, Fran? Sim. Que a Exatamente. gente está galgando ainda. Ele tanto não é uma realidade, tanto não é uma realidade que nem a gente que implementava sabia que estava implementando, Aham. né? Então, um desconhecido que ele é. Mas é, Travou eu, um eu pouquinho. vejo que ele seria uma saída para, para a resolução de muitos problemas, principalmente no que diz respeito à atenção primária. A gente ainda tem muito problema. Travou um pouquinho, né, Fran? Sim. Só um momento, doutor. Está travando, né? Sim. Isso, mas daqui a pouco já Acho que eu retorna. vou mudar, acho que se calhar é minha rede. Só um momento que já voltamos. Já voltamos com a Vou programação, né, colocar Fran? aqui assim. Já voltamos com a programação aqui. Só uma travadinha boa. Tá melhor? Sim. Tá melhor. Ok. Como eu estava dizendo. Em Angola, o Lean ainda não é uma realidade. Esse é um fato. Tanto que a gente não sabia que estava que tava implementando uma coisa, o Né? Lean, né? Então, mas eu vejo o Lean agora entendendo cada vez mais. Eu vejo que ele seria muito útil de aplicar dentro principalmente da atenção primária. Ele é ótimo em aplicar em todos os níveis, né? Mas eu Aham. diria que em Angola a gente tem um problema que é a atenção primária, que é um problema gravíssimo, que é muito discutido inclusive até agora, porque cada vez mais em Angola está se inaugurando hospitais, mas são hospitais de nível principalmente terciário, né? E então existe sempre essa discussão, o que que devia fazer? O Estado abre hospitais terciários, mas não tem, a nossa atenção primária ainda é muito precária, ainda é boa, e tal, tal, tal. E é uma discussão sem fim, porque depois da atenção primária, se tiver atenção, tem atenção primária, mas depois não tem para onde, também não tinha para onde mandar para ter uma atenção mais qualificada. Então fica uma espada de dois gumes, né? Eu chamo do cobertor curto, a coberta curta. Esconde a cabeça, mas destapa o pé.
Aí tampa o pé, aí descobre a cabeça. E eu vejo que em muitos, para não falar em todos, frequentemente na atenção primária, tem muito problema de organização. Muito problema Uhum. de organização. E entendendo os problemas com que eu me deparei na atenção, na atenção terciária já, né, no hospital que a gente trabalha, a gente vê problemas similares. Então, se a esse nível tem esse problema, e a gente sabe como ele impacta, eu acredito que lá embaixo, na atenção primária, o problema é bem maior, né? Porque a gente está falando com pessoas que não são especialistas, são médicos licenciados, que naturalmente têm uma visão bem menos ampla que um especialista que já viu mais coisas que são inerentes ao seu processo formativo, né? Então ele tem uma visão menos, com um raio de ação bem menor. Então, se ele não tem uma organização adequada dos processos, não está tudo bem previamente definido e não tem um objetivo claro daquilo que são os desafios, não tem desafios claros, vamos dizer assim, fica cada vez mais difícil você dar uma atenção primária de qualidade. Resultado, a maioria dos pacientes não buscam pela atenção primária, eles tentam a automedicação, buscam por assistência tradicional, vamos dizer assim, que são aqueles que acreditam na receita da avó. Uhum. A gente ainda tem a questão muito do, Cultural bem ali, né? Bem da ali, né? crença de crenças Da criança. espirituais, tudo mais, que é algo bem Aham. cultural. E muitos que vão direto para a atenção primária, para a atenção terciária. Como a gente tem um serviço de sistema público, vamos dizer assim, não diria que talvez não estruturado seria um pouco pesado falar, mas ele não tem uma organização, pelo menos para boa parte da população, não tão clara como é o SUS, né, no Brasil, que foi uma coisa meio que pensada do zero, né? O pessoal sentou e desenhou o SUS. O nosso não, vai Uhum. no conceito como Angola foi um país comunista, então já partiu do pressuposto de que o Estado tem que ter assistência para o cidadão, né? Entendi. Então, a gente já partiu disso. Não sei se, obviamente, eu não domino a história toda dela, mas naturalmente dá para ver com os resultados, né? Os resultados falam por si. Que o SUS ele tem uma organização diferente. Por mais que tenha N críticas, acho que crítica vai ter sempre, né? Não tem como Uhum. a gente gostar de tudo. Todo mundo gostar de tudo, né? Sempre vai ter alguém que Não, vai não. achar errado. Crítica já faz parte, né, meu amigo? Sempre faz. Isso Exatamente. já é nossa bagagem junto, já, né? Exatamente. Aí É. o povo não sabe muito, não sabe que ele deve passar pela atenção primária para depois ser encaminhado para uma atenção superior, ou secundária ou terciária. Então, é Uhum. comum o cidadão sair de casa e ir à busca de um hospital terciário. Como ele não, partindo do pressuposto que não lhe pode ser negada assistência, ele tem essa inflação da atenção terciária, que tem pacientes no sistema terciário que a assistência que ele precisa deve ser respondida lá na atenção primária. Então, eu acho que a gente acaba por ter esse tipo de problema porque falta uma organização que o Lean ajudaria muito a definir metas, limites, estratégias de como atingir esse ou aquele objetivo e tudo estaria de tal forma padronizada que a gente conseguiria encontrar os problemas. Porque assim, bagunçado, fica difícil entender onde está o problema, né? O problema é tudo. O sistema é o problema. Agora, Só vem, né? quando Só você vem tudo. organiza tudo na sua caixinha, a gente fala, ok, agora a gente já notou que essa caixinha está mais vazia que aquela. Então, eu vou resolver essa caixinha aqui primeiro, depois eu vou resolver essa, depois eu vou resolver aquela. Tudo bagunçado assim, tudo é um problema. A menina chegou com febre. Não era, chegou na atenção primária, terciária com febre. Não era para vir com febre na atenção terciária, a não ser que seja uma febre persistente que fez transferir ela de lá para o terciário. É a primeira vez que ela chegou para assistência. Está com febre. Mas não era para vir aqui, porque está com febre. Então,
É um problema, é o problema do paciente ter febre, é o problema dele ter vindo pela primeira vez diretamente para cá. Resolve o que primeiro? A febre ou o fato dele chegar sozinho sem um encaminhamento prévio, ou sem uma assistência prévia? É tudo um problema. Então, acho que o Lean implementado dentro do sistema ele ajuda muito nessa fragmentação dos problemas para melhor respondê-los, né? Eu diria assim. Doutor Joaquim, acho que o doutor está relatando o Brasil, não é Angola, porque aqui Olha, Fran, acontece isso. tá É pensando a que a gente mesma tá coisa. muito. Não, não É é, doutor. Mas Igual, é aqui a igual gente aqui. é muito, né, Fran? A Sim. gente que conhece o Lean, implementa o Lean, trabalha junto com o Lean, doutor Joaquim. Ali na Fran também tem experiência ali também, ali das consultorias, né, minha amiga? A gente Uhum, sabe que sim, que tem muita resistência, meu amigo. E essa parte cultural, sabe? Mas tem muitos hospitais também que já passaram e hoje já mudaram esse mindset, já tem esses resultados, sabe? Com um tempo ali de 6 meses a um ano de projeto, tem muitos hospitais, até pela AVS, o último foi, né, Fran? Que foi sim, pelo hospital da Unimar, o excelente. doutor estava junto lá Eu estava junto na também. nossa Muito, reunião, muito, né, muito, da muito bom. beneficente Unimar ali, e o senhor pôde ver a superintendente falando, quão Muito feliz ela emocionada. ficou emocionada com o resultado, mas sim, foi ali um ano de projeto, entendeu? Então, assim, o Lean, ele causa, assim, esse medo, assim, primordial entre as pessoas, porque vai vir com o processo, vocês vão ver que melhorar, o que vocês, engenheiros, né, sabem sobre o processo da área da saúde, né? Então, assim, Exato. o Lean, ele tem assim, essas ferramentas que a gente trabalha com vários processos. A gente trabalha com o Lean também no centro cirúrgico, entendeu? A Fran sabe, né, Fran? A Fran tem Sim, mais experiência que eu, porque ela já trabalhou num projeto, né, minha amiga? Ela tem base para falar disso, né? Ok. Então, assim, a gente trabalha, a gente tem as metodologias, a gente tem as ferramentas, tem o conhecimento, entendeu? Tem a oportunidade. Então, essa resistência de quando a gente chega numa instituição é normal, entendeu? E aí a gente tem que ter essa parte de liderança, como a gente falou, a parte militar também, ser É. firme e falar assim, gente, vai dar certo esse projeto cumpra, aqui. cumpra, Cumpra. cumpra. Não é assim que a gente faz, doutor Joaquim. Por isso que eu perguntei lá se não, na área militar é cumpra. Ah, então vai ser fácil. Então vai ser fácil implementar. Não é assim que a gente faz. Mas, assim, a gente trabalha na parte de gestão de mudanças, entendeu? Com as pessoas. E o engajamento, né? De trazer todos, como a gente falou, como o senhor falou, assim, de todos ser dono do processo. Mas dono mesmo, Exato. entendeu? Não é assim, eu não vou também falar assim, eu sempre falo nas consultorias, eu não vou trabalhar para o meu amigo, entendeu? Eu não estou lá na recepção, eu vou trabalhar para. Eu vou pegar o serviço da enfermagem. Eu falei, não, eu vou trabalhar porque a enfermagem é meu cliente interno. O meu Exato. trabalho, o meu processo vai alterar ali no processo de triagem. A Exatamente. triagem vai alterar no processo ali para chegar até a consulta médica. Então nós temos Exato. que entender, quando a gente fala que o Lean é todo, olha, nossa, todo mundo no indicador, é todo mundo trabalhando junto. É isso que o Lean faz. É aquela engrenagem mesmo de saber que você tem um cliente interno ali e fazer o seu melhor, fazer o trabalho junto com a equipe, entendeu? Então, Exato. quando o senhor fala que, na Angola, aqui também não tá diferente não, meu amigo. A gente tá É, começando, sim, tem muitos projetos ativos aí, né? Até pelo Ministério aí da Saúde também, tem muitos projetos que estão voando, que estão, mas é. assim, não é porque que já estamos, né, Fran? É Não, verdade. tem muitos hospitais a serem trabalhados ainda. Ainda está engateando também, né? Sim, Também estamos sim, engateando, e é Sabe? muito bom sim. esse benchmark aqui, né? Essa experiência hoje que a gente fala assim, o senhor também passou lá na Rússia lá também, né? Na Exato. formação, então ter essa visão também é excelente, sabe? Eu acho sensacional essa oportunidade que a gente fala de fazer esse benchmark até em outros países, né? Para ter essa Exato. visão e trazer para o nosso país. Por isso que eu falo assim, eu acho impressionante assim que o doutor está aqui junto com a gente. E a visão que o senhor vai levar para Angola, entendeu? Vai ser uma visão também diferente ali. O senhor já Ok. fazia empiricamente, mas com mais ferramentas, com mais bagagem, né? Inclusive, uma coisa que eu achei esplêndida que é a ABS, né? Talvez fugindo um pouquinho do ponto, conhecer a ABS,
entender o que é AVS e já conseguir ver assim, por mais que seja de forma ainda um pouco distante dos resultados que a AVS tem atingido, isso a mim tem inspirado com a ideia de levar uma AVS para Angola, né? Eu Que mesmo Aí, bom. ó. É Olha, legal, hein? fala com o morar. Torelli, hein? É só falar com o Torelli, hein? Ó, É, Fran, vamos ver se o Já Torelli sou voluntária. Eu já sou voluntária para ir para Angola, hein? fala com o Torelli e com o Marcos Cunha. Eu falei, ó, já deixa o recado aqui. Eu falei, ó, vamos internacionalizar. não, mas Vamos, eu acho que é eu uma sou coisa a assim voluntária. muito. Eu vou ser sincero, que quando assisti a última reunião, eu também me emocionei, imaginando o que Uhum. seria eu entregando, Não, o, a gente nem imagina essa emoção do finalizando um senhor lá, né? processo lá em Angola, né? Seria uma coisa magnífica. A gente tem muitos problemas que são eh, tanto históricos como socioeconômicos e tudo mais. E às vezes o que falta, eu sinto que o que falta muitas vezes é a compreensão de todo profissional, da importância que ele tem dentro do sistema em si, né? A gente, existe muito cidadão angolano, por exemplo, que pensa em migrar, né? Uhum. A busca é como no Brasil também, né? Tem muita gente que quer É, migrar para os Estados Unidos, Igual, é. é. tudo é igual. São países irmãos, co-irmãos, não É, tem o que em falar, né? tudo, é tudo nas condutas. Mas eu bato na mesma tecla, não falo com muita gente sobre isso, que é, eu dou o exemplo se na tua casa, se a tua casa está suja, o teu vizinho não vai limpar por você, primeiro. Segundo, é, você ficando na casa do vizinho, a tua casa não vai ficar limpa. É, só vai continuar lá à espera de você. E o Uhum. teu vizinho, quando vai para lá, ele pode te ajudar a limpar, mas ele não vai estar disposto a fazer a tua casa ficar um brilho e depois ir embora, né? Não vamos Uhum. ser, a gente não vai ser pensar que ou ele vai querer ajudar, e é bom ajudar, né? Todo mundo quer sempre ajudar, mas quem vai ser ajudado tem que querer primeiro, né? Não posso te Sim. obrigar a ser ajudado. E quando a gente não abraça a causa, fica uma coisa cada vez mais difícil. Então, acho que é muito importante, da mesma forma que eu me considero um, um indivíduo que abraçou a causa Angola, né? Por mais que ainda não seja palpável para muita gente. Hoje ainda é muito palpável para quem a gente afetou diretamente, principalmente os pacientes que a gente operou, né? Eles conseguem dizer que não. Eu estive no hospital tal, doutor Gouveia, como a gente, em Angola me chamam muito de doutor Gouveia, né? Me chamam por doutor Gouveia. Doutor Gouveia me atendeu muito bem, cuidou bem de mim, papapá. E hoje, até hoje, as pessoas recebem várias mensagens dos pacientes. Mas eu impactei 100 pessoas, né? Que eu operei. 100, 200 pessoas que eu operei. Mas é importante que a gente impacte todo mundo. Eu sozinho só vou impactar 1.000, por exemplo. Eu não consigo impactar todos os angolanos. Então, é importante que todo mundo sinta a importância dele impactar na vida de do máximo de pessoas possível. E se todo mundo pensar assim, todo mundo vai ser impactado. Até ele mesmo quando ele precisar do próprio serviço, né? Porque eu sempre falo, um dia eu serei o doente. Não é escolha. Em algum momento a gente vai ter que ser doente, né? Nem que chegar nos 70, 80, 90 anos, em algum momento você vai precisar de assistência. E a gente Uhum. tem que garantir que quando chegar a nossa vez, essa assistência esteja da melhor forma. Pelo menos esse tipo de pensamento todo mundo tem que ter, né? Que gera aquela preocupação. Então tem que fazer alguma coisa para que lá na frente eu consiga usufruir daquilo que eu estou batalhando hoje, né? Eu penso assim que as pessoas que trabalham na área da saúde, né, não precisam ser profissionais da saúde, tem que ter um propósito, é salvar vidas, né? Então, Exato. esse é o meu propósito e cada empresa que eu trabalhei sempre tem que ter esse propósito. Então, o que que eu posso fazer para salvar uma vida? E quando o doutor fala assim, eu impactei 100 pacientes, na verdade, o doutor impactou 100 pacientes, mas toda
o familiar, os amigos, todos Exato. são impactados, Sem, né? sem famílias, né, Fran? É Exato. impressionante. Eu trabalho numa empresa de válvulas cardíacas, doutor, Ah. e a todo, Eita! olha só, e a Olha! todo tempo, assim, a gente sempre tem, pelo menos uma vez por mês, pacientes, depoimentos, e recentemente, mais ou menos uns 2 meses, nós recebemos uma pessoa da África, com a família, que foi impactada diretamente pela fundação da empresa. E Ok. assim, e de ouvir ele contar como era a vida, como foi, o quão gratificante foi. Então a gente fala muito assim, o paciente tem que estar no centro de tudo, né? A Exatamente. todo momento. Essa é a política e o propósito nosso, né? Eu penso. Com certeza, com certeza. E é isso que a Acho que gente. é muito. Para mim, a reunião foi bem, assim, bem Uhum. impactante. Você já E imaginou lá, né? porque deu para ver, porque eu senti Uhum. no depoimento dos profissionais que foram impactados pela AVS, do quão Uhum. eles mesmos ficaram satisfeitos com o resultado. Não. Se o profissional está satisfeito com o resultado, provavelmente o paciente, que é a peça central de todo o processo, com certeza está. Porque a gente, acho que aqui, obviamente que é a mesma coisa, em qualquer lugar é a mesma coisa, existe muita tendência do cada um fazer o seu. Eu vou lá, tenho que atender, atendi. Mas ele não para para pensar se atendeu bem, Uhum. se o atendimento dele impactou de forma positiva no paciente, se ele podia ter feito mais pelo paciente, né? Então, quando todo profissional chega a esse ponto de tentar pensar que o que eu estou fazendo, ele deve impactar de forma positiva para cada paciente que eu atender. Eu não pode ter nenhum paciente que passa por mim e me ache ruim, que ache que eu não der tudo aquilo que eu podia dar. Eu tenho, eu em particular, modéstia da parte, a minha consulta, quando eu dou consulta, a minha Travou um consulta pouquinho, Fran. normalmente tem um pouco mais de distância que o normal. Tá, melhorou? Sim. Voltou. Pois. A minha consulta acaba por ser um pouco mais de distância que o normal. Por quê? Porque eu acabo muito por. Não sei se está errado, está certo, aquilo que está certo aqui. Acabo muito me apegando ao problema do paciente. Porque às vezes noto que o problema dele não é cardiovascular. Aí vem, eu tô com dor no peito. A dor pode ser, pode ter muitas fontes, né? A etiologia ela é muito extensa. Às vezes, já chegou casos que o paciente, na verdade, ele estava com problemas socioeconômicos. Outro tinha um problema bem social. Outro é problemas passionais. Que aí gera uma ansiedade que ele vai começar a sentir dor em tudo, né? Aí ele passa por mim. O que que tem? Não é coração. Próximo. Ok, eu não resolveria, se calhar, todo o problema dele, mas obviamente, como profissional da saúde, a gente é preparado para entender, pelo menos entender onde está o problema, ou onde pode possivelmente estar o problema. Então, eu poder acolher o paciente, deixá-lo mais tranquilo, orientá-lo da melhor forma, acho que isso já acaba por ser uma assistência de qualidade. A gente, às vezes, foca, eu sou cirurgião cardíaco, eu vou operar e pronto, eu lavei a mão. Se vai tomar medicação, se não vai tomar, se lá na frente ele vai ter que, tem acesso ou não à anticoagulação para o paciente que colocou uma prótese mecânica, não quero saber. Tem que querer saber. Porque se você começa a se importar com todos esses detalhes, você acaba por entender que, tá, esse paciente é importante, seria ideal para ele uma prótese mecânica, por exemplo, mas tendo em conta outros fatores que ele tem apresentado, é melhor colocar uma biológica, por mais que não vá de encontro à guideline. Então, ou se a discussão, então, você reúne a equipe e a gente senta para discutir qual seria a melhor a assistência para esse paciente. Então, é importante que todo mundo abrace a causa. Porque se for para fazer o que está escrito só,
Daqui a pouco, aí sim, a IA vai roubar o trabalho da gente, né? Vai, é verdade. Perfeito, gente. Perfeito, doutor. Estamos chegando, infelizmente, no nosso final aqui. Epa. Como é rápido, né? Ah, É boa. bem rápido. Tempo boa. Né, como sempre é rápido o nosso podcast, mas assim, quero agradecer, doutor, mais uma vez a presença do doutor. E gostaria de saber com o doutor um recado que o senhor deixa para um jovem que esteja começando a carreira, também, assim, seguindo a carreira do doutor ali no Angola. Qual é o recado que o doutor deixa para esse jovem? Eu diria o seguinte, é, fa- ah, fazer medicina ou ser profissional da saúde, eu gosto muito de falar profissional da saúde. Por quê? Fugindo um pouquinho depois eu volto à pergunta. Ou prefiro cada vez mais utilizar a expressão profissional da saúde, porque a gente tem uma tendência em falar de medicina, depois vira para o médico e tudo fica focado no médico. Enquanto que Uhum. o médico é um décimo do processo, na verdade. Então, acho que o certo seria falar profissional da saúde. Porque o enfermeiro é tão importante quanto, o fisioterapeuta é tão importante quanto, né? Então, às vezes a gente força que o teu filho tem que ser médico, mas não é só o médico importante, né? O médico, o teu filho ficou cirurgião, foi trabalhar na Amazônia, vai fazer a cirurgia como? Se não tem perfusionista, né? E aí, operou o joelho e depois, ele não fez fisioterapia, vai mancar na mesma. Então, operou, mas não resolveu o problema. Então, o paciente vai olhar para o médico, você não fez nada para mim. Você operou, mas eu continuo aqui doente, né? Então, acho que eu viraria responderia a pergunta, não para aquele que quer ser médico como eu, mas sim para aquele que quer ser um profissional da saúde, né? Eu diria para ele que ser um profissional da saúde é algo, primeiro, muito gratificante, mas ele só é muito gratificante se você tiver abraçar a causa de formas a levar isso como uma forma de viver, né? Encarar o trabalho com o paciente como uma missão de vida e em boa parte na maioria dos momentos feliz ou infelizmente, você tem que colocar o paciente à frente de tudo, até da tua família, né? Até da sua família. Eu digo que, infelizmente, ou feliz ou infelizmente, a minha família só está à frente do paciente quando ela está doente. Por exemplo, hoje a minha esposa falou para mim que a minha filha está com a dentalgia, né? Está com dor de dente. Nesse momento, ela para mim é a doente mais importante que existe no país, porque ela está doente, né? Quando sarar, era uma pessoa muito importante para mim, mas o paciente está na minha frente é mais importante ainda. Porque o que eu vou fazer agora, se eu deixar de ligar para minha filha, ela não, obviamente tem a questão psicológica, se calhar o pai devia ser mais presente, papá. Só que não tem como agradar todo mundo, né? Não tem como agradar todo mundo. Infelizmente, em algum momento, algum médico vai ter que tratar da saúde da minha filha, né? Então, nesse momento, eu tô com o filho de alguém na minha frente. Então, e essa pessoa trouxe o filho dele para mim, ou ele vai até mim, ele tá confiando a vida dele, né? Se você falar para ele, beba metanol, ele vai beber. O médico falou, eu vou beber, né? Então, o profissional da saúde, ele tem que ser devoto até esse ponto, eu penso assim, pelo menos até os próximos anos, é importante que se pense assim, para que cada vez mais a gente tenha um serviço com mais qualidade. E quando você faz isso por amor, porque você quer, você não cansa. Você não cansa. Pelo menos, não, eu saio sempre tarde do hospital. O- Você pode ter o cansaço físico, mas o cansaço mental, ele desaparece quando você tem um resultado na frente. Porque dá um prazer. Quando você fica na cirurgia, ligam para você, sei lá, 7 da noite, você tem que ir para o hospital, avaliar um paciente fora do expediente, e constata que tem que operar, aí você opera, e ele
sai bem, ele vive, depois disso você fala com a família e tem o agradecimento da família, acho que não tem, Gratidão. não tem nada mais, sim, mais impactante que isso. Mas para você poder fazer isso, você vai ter que sacrificar e não vai para casa mais cedo, né? Aí a tua filha não vai te Hum. ver. Vai fazer o quê? Não tem outra saída. Não tem outra saída. Então, é importante que tenha esse tipo de pensamento. Então, para um profissional da saúde, para aquele jovem que quer ser um profissional da saúde, ele tem que focar em ser um profissional de saúde de qualidade, ser o melhor profissional possível. E, consequentemente, ele vai ser agraciado com todas as bênçãos possíveis também. É verdade. Perfeito, doutor, perfeito. Fran, quer falar alguma coisa, minha amiga, para a gente finalizar aqui? A Fran é a nossa primeira participante voluntária, doutor. A gente está nessa rodada agora De livre e espontânea pressão. É isso de aí. livre e espontânea É, pressão. mas é assim, não, eu tô assim, de ouvir o doutor falar, né? É muito, assim, o que o doutor disse. Eu não sei se é de cardiologista, porque o meu cardiologista, doutor Joaquim, ele é exatamente igual ao senhor. E eu falo assim, ele é muito diferente, porque é assim, ó, ele não está preocupado com a consulta, não está preocupado em dar o medicamento, ele está preocupado com o paciente, né? O paciente tem que ser o centro, não tem Exato. outra alternativa, né? E então, assim, isso me emociona, porque tem muito a ver com o meu propósito de vida, e eu acho que é isso mesmo, né, doutor? É muito feliz ouvir os médicos com essa visão, né? Primeiro, assim, como o doutor disse, não é porque eu sou médico, é profissional da saúde. Eu acho que dentro de um hospital, dentro de um atendimento, é uma equipe multidisciplinar, não é um médico, é uma equipe multi, é exatamente o que o doutor falou, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver pessoas mais jovens, né, é jovem, doutor, Não, trinta e com quatro essa. anos, sim. Sim, mas doutor, eu tenho 57, então o senhor é um Fran, guri. não é para É. entregar a idade, Fran. Não Não, faça mas isso, meu assim, amigo. Eu, eu meus fico muito, 18, vou entregar que eu tenho 18. é, eu fico feliz de ver assim essa ideia e levar para Angola e prosperar isso, né? Eu desejo muito sucesso e o que precisar da gente, estamos aqui, né? E Muito a gente vai obrigado, falar muito com o obrigado. Torelli e com o Marcos Cunha para internacionalizar para Exato. Angola, doutor Joaquim. O senhor vai É, Isso estar como aí. representando a gente lá. seria uma E boa a gente ideia. vai junto, né, Com Fran? certeza. Vamos, eu vou, eu quero ir. A gente vai junto. Gente, muito obrigado novamente, doutor. Muito obrigado mesmo pela presença. Que agradeço o convite. Eu acho que eu acertei em trazer a Fran hoje, né? É, com Depois nós certeza. vamos conversar sobre a Depois a gente Tá procura que parte. vem, bom. a gente conversa, porque tem Sim, muita coisa sim. importante para tratar. Como o doutor diz, Deus não dá ponto sem nó, né, meu amigo? Então, Exatamente. Exatamente, entendeu? exatamente, Então, exatamente. muito É feito obrigado mesmo. borboleta. Você viu? É isso. E quero agradecer de novo, Fran. Obrigado aí por aceitar o meu convite de um Prazer. mês atrás, tá bom? E desejo uma excelente noite para vocês, pessoal. Valeu, hein? Obrigado Até Obrigada a igualmente, próxima. viu? para todos. Abraço, hein? Até. Até, tchau, tchau. Valeu, meu amigo. Tchau.